A voz da Sabrina atravessou a porta fechada com aquela clareza específica de quando alguém não está tentando ser ouvido por apenas uma pessoa, mas por todo o corredor, por todos os cômodos, pelo universo inteiro se possível. Você nunca vai pertencer a essa família. 6 palavras. Ditas com aquela convicção de quem está entregando uma sentença definitiva e não um comentário raivoso de fim de tarde, com aquela firmeza de quem acredita tão profundamente no que está dizendo que nem considera que o outro lado pode ter uma perspectiva diferente sobre a mesma realidade. Eu estava do lado de dentro da porta, com o casaco no braço e a bolsa no ombro, já me preparando para sair antes mesmo de ela chegar ao corredor com aquelas palavras. Ouvi as 6 palavras. Abri a porta. Olhei para ela por exatamente 2 segundos, que foram suficientes para ela entender que eu havia ouvido cada sílaba e que eu havia decidido alguma coisa sobre o que havia ouvido. E fui embora, em silêncio. O silêncio não foi fraqueza. Eu preciso que você entenda isso antes de continuar, porque essa parte específica é a parte que as pessoas muitas vezes entendem errado quando ouvem a história. O silêncio não foi a reação de quem não sabia o que dizer, de quem foi pega de surpresa, de quem ficou sem palavras porque a dor havia chegado antes das palavras e não havia deixado espaço para elas. O silêncio foi uma escolha deliberada e precisa de alguém que havia aprendido, ao longo de 2 anos, convivendo com a Sabrina dentro de uma família que amava, que responder no calor do momento é dar a ela o que ela estava buscando com aquelas palavras. Reação imediata significa que ela havia perturbado você suficientemente para tirar você do eixo, e eu não ia dar a ela a satisfação de saber que havia perturbado. Eu ia embora, e ia pensar no que havia acontecido com a clareza que o tempo e a distância física permitem. E quando a hora certa chegasse, eu ia dizer exatamente o que precisava ser dito, da forma que precisava ser dita, no momento que eu escolhesse e não no momento que ela havia escolhido para mim. Meu nome é Mariana. Tenho 30 anos, sou psicóloga, trabalho num consultório particular há 4 anos atendendo pacientes em terapia individual e de casal, o que significa que eu passo os meus dias ouvindo e nomeando dinâmicas de relacionamento, identificando padrões de comportamento, entendendo como as pessoas usam as relações para obter o que precisam e o que esse uso produz nas pessoas ao redor delas. Não sou imune ao que essas dinâmicas produzem em mim quando estou dentro delas como participante e não como observadora, porque ninguém é, mas tenho uma capacidade específica de observar o que está acontecendo ao mesmo tempo em que estou dentro do que está acontecendo, aquela capacidade que você desenvolve quando passa anos ajudando outras pessoas a fazerem o mesmo dentro das próprias vidas. E essa capacidade foi o que me salvou naquele corredor, naquelas 2 horas que se seguiram, e no momento da ligação que foi quando eu finalmente usei tudo o que havia observado com tanto cuidado. Casei com o Pedro há 2 anos e 4 meses. Pedro é arquiteto, trabalha num escritório de projetos comerciais que ele ajudou a fundar há 6 anos e que hoje tem uma carteira de clientes que o ocupa com aquela intensidade boa de quem está fazendo o que foi feito para fazer. É um homem afetivo, criativo, que resolve problemas com aquela paciência de projetista que sabe que a solução certa demora mais do que a solução rápida, mas que vale o tempo que demora. Tem uma família grande e calorosa no formato geral, do tipo que se reúne todo domingo na casa da Dona Conceição, com panela de feijão no fogo e baralho na mesa da varanda e histórias que os mais velhos contam de novo e os mais novos fingem que não conhecem, de cor mas adoram ouvir. E tem a Sabrina, a irmã mais velha, 2 anos mais velha que o Pedro, corretora de imóveis de sucesso, solteira, morando num apartamento que ela mesmo comprou com orgulho legítimo e que ela menciona em proporção que é levemente superior à proporção adequada. Uma mulher de presença forte, de opinião firme sobre tudo, e especialmente sobre tudo que diz respeito ao irmão, e de uma possessividade específica sobre o Pedro que eu havia compreendido, ao longo de 2 anos de convivência cuidadosa,
como motor central de tudo que ela havia feito desde que eu havia entrado na vida dele. Conheci o Pedro numa exposição de arquitetura numa sexta-feira de julho que eu havia ido, porque uma paciente minha havia mencionado o nome da galeria numa sessão, e eu havia anotado sem saber exatamente por quê, uma dessas coincidências que parecem pequenas quando acontecem e que você só entende o tamanho depois, quando já está do outro lado delas. Ele estava parado diante de uma maquete de projeto residencial, com aquela atenção de quem não está só olhando, mas está lendo o espaço, e eu havia chegado perto, porque queria ver o que era tão interessante assim. Ficamos os dois em silêncio por um momento olhando para a mesma maquete de ângulos diferentes. Depois ele disse, sem virar o rosto para mim: "Você vê que o arquiteto colocou a janela principal no ângulo errado." Eu disse: "Eu não sei nada de arquitetura." Ele disse: "É por isso que você consegue ver que tem algo errado sem saber o que." Aquela frase ficou dentro de mim de um jeito que eu soube, naquele momento, que ia pensar nela por muito tempo. Em 6 meses de namoro soube que era amor. Em 1 ano e meio estávamos casando. A Sabrina estava na primeira fila do casamento com aquele sorriso que eu havia aprendido a ler com a precisão de quem estuda expressões faciais como parte do trabalho. Era um sorriso que usava todos os músculos certos e que tinha a temperatura errada. Era o sorriso de alguém performando alegria num dia em que a alegria genuína estava disputando espaço com outra coisa que ela havia decidido não demonstrar. Eu havia visto aquele sorriso no dia em que o Pedro me apresentou para a família pela primeira vez, havia visto nos almoços de domingo ao longo do namoro, havia visto em cada reunião de família nos 2 anos de casamento. E havia decidido, em cada uma dessas ocasiões, que o melhor que eu podia fazer era ser exatamente quem eu era, com a consistência de quem sabe que o que tem a oferecer é real e genuíno e vai aparecer para quem estiver disposto a ver. O que havia acontecido naquele domingo antes das 6 palavras precisa ser contextualizado para que o tamanho delas faça sentido. Havíamos ido ao almoço de domingo da Dona Conceição, como de costume, como a gente ia quase todos os domingos desde que o Pedro e eu casamos. Estava tudo dentro do que era o padrão daqueles almoços: o feijão, o baralho, as histórias, a Dona Conceição organizando todos ao redor da mesa, com aquela autoridade afetiva de quem construiu aquele espaço ao longo de décadas. E havia também a tensão de sempre que existia entre mim e a Sabrina, aquela tensão que os dois lados havíamos aprendido a manter num nível gerenciável para que os almoços de domingo funcionassem para todo mundo ao redor da mesa. Mas naquele domingo específico algo havia mudado no nível da tensão dela. Eu havia percebido assim que cheguei, na forma que ela havia respondido ao meu cumprimento, na qualidade do silêncio que havia se instalado entre nós enquanto o resto da família conversava. E havia ficado de olho, com aquela atenção de quem sabe que quando o padrão muda, é porque algo mudou no interior de quem está mudando. O que havia mudado eu fui entender só depois. Mas o fato de que havia mudado ficou claro no corredor, com as 6 palavras, antes mesmo de eu entender o porquê. A Sabrina não havia estado disposta a ver em nenhum momento dos 2 anos de casamento. E naquela tarde de domingo, parada no corredor com as 6 palavras, ainda vibrando no ar entre nós, ela havia finalmente dito em voz alta e de forma direta o que havia estado dizendo de formas veladas por 2 anos inteiros. Eu havia ouvido cada sílaba. Havia olhado para ela por 2 segundos que foram tempo suficiente para comunicar que eu havia ouvido e que eu havia registrado. E havia ido embora em silêncio total. 2 horas depois, ela ligou para o Pedro pedindo um favor urgente. "Me faz um favor também agora, deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo, porque o que aconteceu nessa ligação é o que você vai querer ter ouvido desde o começo da história para entender completamente."
O que a Sabrina havia construído ao longo de 2 anos, eu vou te contar agora com o detalhamento que a situação merece, porque você precisa entender a escala do que havia sido feito para entender o peso das 5 palavras que eu disse naquela ligação. Não vou te contar como queixa, não vou te contar como lista de acusações sem contexto. Vou te contar como profissional que passou 2 anos observando uma dinâmica com os 2 óculos ao mesmo tempo, o da esposa que estava dentro daquela família e o da psicóloga que nunca conseguiu desligar completamente a capacidade de nomear o que via, mesmo quando o que via envolvia pessoas que ela amava. A Sabrina operava em 3 frentes principais, e a sofisticação de cada uma delas estava exatamente na forma que cada uma era individualmente defensável quando nomeada de forma isolada. Era o conjunto que produzia o efeito. Era a consistência ao longo do tempo que tornava impossível chamar de acidente ou de personalidade difícil que a pessoa simplesmente tem e que não tem intenção por trás. Personalidade difícil e episódica. O que a Sabrina fazia era sistemático. E sistemático tem uma outra leitura. A primeira frente era a de ocupar o espaço que deveria ser meu dentro do casamento, com uma naturalidade de quem nunca precisou pedir licença para estar onde estava. Ela ligava para o Pedro nos horários mais improváveis, com aquela informalidade de irmã que não percebe que existem horários que são do casal e que não são para ser interrompidos, e quando eu mencionava ao Pedro que havia percebido aquele padrão, a resposta era que ela não fazia por mal, que era o jeito dela, que eu estava sendo sensível demais. Aparecia na nossa casa sem avisar, com aquele jeito de quem está em casa própria, que deixa a mochila no sofá e vai para a cozinha sem perguntar, e que faz isso de um jeito que é impossível chamar de intrusivo, sem parecer que você está sendo mesquinha com a família. Nos almoços de domingo da Dona Conceição, sentava sempre ao lado do Pedro, de um jeito que eu ficava num lugar que era adjacente e não central, e conduzia a conversa de um jeito que incluía o Pedro, e tolerava a minha presença como dado adicional, mas não como protagonista, da relação ao redor da qual a família havia se reunido naquele dia. Nenhuma dessas coisas, dita isolada para alguém de fora, soa como o problema que é. É o conjunto que faz o retrato. A segunda frente era a comparação sistemática com o passado do Pedro, que ela construía de um jeito que me colocava sempre como versão inferior de algo que havia existido antes de mim na vida dele. Ela tinha uma habilidade específica de mencionar ex-namoradas do Pedro em contextos que não pediam aquela menção, de um jeito que a menção chegava como dado neutro e ficava no ar como medida. Contava histórias de família que envolviam as namoradas anteriores, com um nível de afeto e de detalhe que era desproporcionalmente maior do que o afeto e o detalhe com que ela me incluía em qualquer conversa que envolvia momentos recentes. Dizia coisas como: Pedro sempre foi de uma pessoa muito específica, de um tipo muito específico, com aquela inflexão que sugeria que eu não era esse tipo, sem precisar dizer que não era em voz alta. E quando eu mencionava essas coisas ao Pedro, de forma cuidadosa e sem acusação direta, a resposta era: você está interpretando demais, ela não quer dizer isso, é o jeito dela de falar. Você está interpretando demais. Essa frase, dita pelo homem que eu amava sobre a irmã que estava fazendo o que estava fazendo, foi a mais difícil de todas de ouvir repetidamente ao longo de 2 anos inteiros. A terceira frente era a que eu chamo tecnicamente de triangulação, que é quando uma pessoa usa uma terceira pessoa como canal para depositar mensagens que ela não quer ou não pode depositar diretamente, porque depositar diretamente exigiria que ela assumisse a autoria do que está sendo depositado. A Sabrina havia desenvolvido uma relação próxima com a Dona Conceição, a mãe do Pedro, que era a pessoa com mais peso naquela família e cuja opinião sobre mim importava para o Pedro, de uma forma que nenhuma outra opinião importava com a mesma intensidade. E nessa relação próxima, ela havia, ao longo de 2 anos, construído uma versão de mim para a Dona Conceição, que eu nunca havia sido consultada para confirmar ou negar.
A dona Conceição sempre foi gentil comigo, porque ela é uma mulher genuinamente boa, mas havia momentos em que eu percebia, na forma que ela me fazia certas perguntas ou na forma que ela reagia a certas coisas que eu dizia, que aquelas perguntas e aquelas reações não haviam nascido dela. Haviam nascido de algo que havia sido plantado antes de eu chegar para o almoço de domingo, em alguma conversa de que eu nunca havia participado e da qual nunca saberia o conteúdo exato. A quarta frente foi a que mais me custou aceitar como real, não porque fosse sutil, mas porque envolvia o Pedro de uma forma que me obrigava a olhar para o papel que ele havia estado desempenhando naquela dinâmica, sem plena consciência do que estava fazendo. A Sabrina havia desenvolvido, ao longo dos 2 anos de casamento, a habilidade de criar situações onde o Pedro precisava escolher entre mim e ela de um jeito que a escolha não parecesse uma escolha deliberada, mas parecesse uma necessidade circunstancial inevitável. Marcava programas com ele em datas que conflitavam com coisas que havíamos planejado juntos, com frequência suficiente para ser padrão, mas com intervalos suficientes para cada episódio individual ter uma justificativa razoável. Ligava em crises que eram reais, mas que tinham um timing que era frequente demais para ser coincidência se você colocava todos os episódios na mesma linha de tempo. Criava urgências que precisavam do Pedro especificamente e que ele, por amor genuíno à irmã, atendia sem questionar, e que me deixavam sempre levemente de fora de um momento que havia sido planejado para ser nosso. Cada uma dessas situações, o Pedro resolvia com aquela boa fé de quem ama tanto a esposa quanto a irmã e que acredita genuinamente que é possível estar completamente disponível para os 2 lados, ao mesmo tempo, sem que nenhum dos lados pague o custo dessa disponibilidade. O que a Sabrina sabia e que o Pedro não havia entendido ainda era que alguém sempre paga o custo. E durante 2 anos inteiros, sempre havia sido eu. O que havia mudado naquele domingo específico, o que havia feito o nível da tensão dela ser diferente do que era nos outros domingos, eu descobri depois. A Sabrina havia assinado o contrato de um novo apartamento na semana anterior, um apartamento maior do que o que ela tinha, num bairro mais valorizado, com um aluguel que excedia o orçamento confortável dela, em um grau que havia exigido que ela encontrasse um fiador para o contrato. Um fiador. E o único fiador com a situação financeira e patrimonial necessária para esse tipo de contrato, naquela família, era o Pedro. E para ser fiador de alguém num contrato de aluguel, quando você é casado no regime que o Pedro e eu éramos casados, você precisa da assinatura e da documentação da esposa. Você precisa de mim. Precisa que eu assine. Precisa que eu concorde. Precisa que eu seja parceira num favor para alguém que havia passado 2 anos dizendo que eu nunca ia pertencer a essa família. A ironia dessa situação eu só fui ver completamente naquelas 2 horas, entre sair da casa da dona Conceição e receber a ligação. Estava eu, que nunca pertencia à família segundo a Sabrina, sendo a peça sem a qual o favor que ela mais precisava naquele momento não podia ser executado. Estava ela, que havia passado 2 anos me dizendo que eu era externa a essa família, precisando da minha assinatura para segurar o teto da cabeça dela no mês seguinte. Esse foi o favor que ela ligou pedindo 2 horas depois de me dizer que eu nunca ia pertencer. Havia ainda um detalhe que eu precisava te contar sobre aquela quarta frente, sobre o padrão do Pedro de ficar no meio sem escolher de forma clara. Ao longo de 2 anos, cada vez que eu havia tentado conversar com o Pedro sobre o que estava percebendo, cada vez que eu havia tentado nomear um episódio específico ou um padrão mais amplo, havia uma resposta que eu havia ouvido tão repetidamente que havia chegado a reconhecê-la antes. Dela terminar, você está sendo muito sensível, ela não quer dizer isso, é o jeito dela. 3 frases que, na boca de um homem que genuinamente amava os 2 lados, funcionavam como fechamento de conversa toda vez. Não por má intenção, por aquela incapacidade específica de quem não consegue imaginar que uma pessoa que ama pode ao mesmo tempo estar fazendo algo que machuca alguém que ama.
Como se amor e manipulação fossem mutuamente exclusivos. Como se a irmã não pudesse amá-lo e simultaneamente fazer o que estava fazendo. Eu havia aprendido, ao longo da vida e da profissão, que essas duas coisas não são mutuamente exclusivas. Que você pode amar alguém de verdade e ao mesmo tempo agir de formas que machucam as pessoas ao redor dessa pessoa. E que o reconhecimento de uma não anula o outro. As 2 horas entre sair da casa da Dona Conceição e receber a ligação foram as 2 horas mais úteis que eu já passei. Não foi um tempo de choro, não foi um tempo de desmoronamento emocional, não foi o tipo de tarde que a maioria das pessoas imagina quando imagina a tarde de uma mulher que acabou de ouvir da cunhada que nunca vai pertencer à família. Foi um tempo de caminhada e de pensamento limpo, aquele tipo de pensamento que só é possível quando você sai de um ambiente emocionalmente carregado e vai para um espaço neutro, onde o que você está sentindo tem espaço para se organizar em vez de ser amplificado pelo ambiente ao redor. Saí da casa da Dona Conceição e caminhei. Não tinha destino. Tinha direção, que é diferente. Porque direção é sobre onde você está indo e destino é sobre onde você vai parar. E eu não sabia ainda onde ia parar, mas sabia que estava indo para o lado que ficava longe daquele corredor e daquelas 6 palavras e do rosto da Sabrina com aquela expressão de quem havia finalmente dito o que havia estado guardando por tempo demais. Caminhei por um quarteirão inteiro antes de perceber que não havia colocado o casaco que saí carregando no braço. Era novembro e não estava frio o suficiente para que isso fosse problema físico, mas o detalhe ficou na minha cabeça como dado, a forma que o corpo às vezes deixa alguma coisa para trás, quando a cabeça está ocupada demais para supervisionar cada gesto pequeno. Depois de um quarteirão, entrei numa cafeteria que eu não conhecia. Pedi um café, sentei numa mesa do fundo de costas para a porta, que era a posição que eu nunca escolho normalmente porque prefiro ver a entrada, mas que naquele dia era a posição que eu precisava, de costas para tudo que havia ficado para trás e de frente para uma parede simples e neutra onde eu podia pensar sem estímulo visual que concorresse com o pensamento. Fiquei lá por aproximadamente 1h15. Sei o tempo porque olhei para o relógio quando cheguei e olhei de novo quando saí, que é o tipo de coisa que você faz quando a parte organizadora do seu cérebro está operando mesmo quando a parte emocional está processando algo grande e que precisa de espaço. O que eu fiz naqueles 1h15 foi, tecnicamente, o mesmo que faço com pacientes que chegam no consultório depois de um episódio que os tirou do eixo e que precisam de espaço para organizar o que estão sentindo antes de decidir o que vão fazer com o que estou sentindo. Deixei o que havia acontecido ser o que havia acontecido, sem minimizar e sem amplificar. As 6 palavras haviam sido ditas. Eram reais. Haviam chegado com a intenção que haviam sido ditas, que era a intenção de me tirar da posição em que eu estava naquela família, de uma forma definitiva e declarada, de uma forma que não pudesse ser chamada de interpretação minha porque havia sido dita, em voz alta, com aquela firmeza que não deixa espaço para interpretação. E eu havia ouvido. E agora eu precisava decidir o que ia fazer com o que havia ouvido. Havia várias opções disponíveis. A opção do confronto imediato, que eu havia descartado no corredor e continuava descartada por razões que já expliquei. A opção de contar tudo para o Pedro de forma imediata, que tinha o problema de ser a reação emocional antes de ser a reação estratégica, e que provavelmente produziria uma conversa onde o Pedro ficaria no meio das duas, como havia ficado no meio das duas por 2 anos, sem saber completamente para qual lado ir, porque as 2 versões chegariam ao mesmo tempo, sem que ele tivesse informação suficiente para avaliar os 2 lados, com a clareza que seria necessária para uma decisão que importava. A opção de deixar passar, que eu havia descartado tão rápido, que nem havia parado nela, porque deixar passar
havia sido o que eu havia feito por 2 anos, e o resultado de 2 anos de deixar passar era a Sabrina num corredor, dizendo que eu nunca ia pertencer com aquela convicção de quem nunca foi confrontada de nenhuma forma concreta e que, por isso, acredita ter razão indefinidamente. E havia a opção que eu estava começando a enxergar com mais clareza à medida que o café esfriava na xícara e o pensamento ficava mais organizado. Uma opção que não era confronto, não era explosão emocional, não era a reação que a Sabrina havia esperado quando havia dito o que havia dito com a esperança de produzir uma determinada consequência. Era outra coisa inteiramente. Era a resposta que só se torna possível quando você sabe esperar pelo momento certo, e quando o momento certo tem a estrutura que esse momento específico tinha. A Sabrina precisando de mim de uma forma concreta, tangível e irrecusável, de uma forma que colocava o poder numa posição completamente diferente da posição em que ele havia estado nos últimos 2 anos. Eu ainda não sabia o que especificamente ela ia pedir quando ligasse. Mas sabia, com aquela certeza que às vezes chega antes da informação que deveria preceder a certeza, que ela ia ligar. E que quando ligasse, a situação ia ser muito diferente do que havia sido naquele corredor 1h30 antes. Havia algo que eu precisava te contar sobre aqueles 15 minutos entre sair da cafeteria e chegar no apartamento antes do celular tocar, que foi o tempo em que eu finalmente entendi completamente o que havia estado acontecendo naquele domingo e por que a Sabrina havia dito o que havia dito naquele momento específico e não em outro. Enquanto caminhava de volta para casa, comecei a conectar a tensão diferente que havia percebido nela assim que chegamos ao almoço com a informação que eu havia descoberto algumas semanas antes, de forma indireta, que ela havia assinado o contrato para um novo apartamento e que o contrato tinha um prazo que estava chegando. A tensão dela naquele domingo não era a tensão de sempre, aquela tensão gerenciada de quem está operando dentro de um plano que tem paciência. Era a tensão de quem está com prazo. E o que eu havia percebido no corredor, mas que havia processado completamente só na caminhada de volta, era que as 6 palavras não haviam sido um impulso emocional. Haviam sido uma tentativa de me colocar numa posição defensiva antes de fazer o pedido que precisava fazer, de me colocar no lugar de quem precisa provar que pertence antes de ser consultada sobre um favor. A lógica era: se eu me sentisse inferior e pressionada a provar o meu lugar, assinar o documento pareceria a forma de provar que pertencia. Ela havia calculado errado, e o erro havia chegado para ela na forma da minha voz no celular do irmão dizendo as 5 palavras. Quando o celular do Pedro tocou naquela tarde, eu estava de volta para o apartamento da gente havia 15 minutos. Havia chegado, havia pendurado o casaco que havia carregado no braço sem colocar, havia feito chá, havia sentado na mesa da cozinha com a xícara e com o silêncio daquele apartamento, que era o silêncio que eu precisava para terminar de organizar o que havia organizado na cafeteria. O Pedro estava sentado do outro lado da mesa com a expressão de quem havia visto eu chegar, havia percebido a qualidade do silêncio que eu havia trazido e havia decidido não preencher aquele silêncio com palavras que não haviam sido pedidas. Aquela capacidade do Pedro de não preencher silêncios que não precisavam ser preenchidos foi uma das coisas que eu havia amado nele desde a exposição de arquitetura. E naquela tarde ela foi especialmente preciosa. O celular dele tocou. Ele olhou para a tela, olhou para mim, e disse, com aquela voz cautelosa de quem está avaliando a situação antes de agir de qualquer forma: "É a Sabrina." Eu disse: "Atende." Ele ficou me olhando por mais um segundo, lendo o que havia na minha expressão, com aquela precisão de quem convive com alguém há tempo suficiente para saber quando a calma dela é leveza e quando a calma dela é intenção.
Depois atendeu e colocou no viva voz, porque havia algo naquele segundo de olhar que havia comunicado para ele que eu precisava ouvir aquela conversa e que o viva voz era a forma mais honesta de me incluir, sem precisar dizer que queria ser incluída. A voz da Sabrina saiu diferente do tom que havia usado no corredor. Não era mais aquela firmeza de quem está entregando sentença com a autoridade de quem nunca foi questionada. Era a voz de quem precisa de alguma coisa e que sabe, em algum nível que ela ainda não estava pronta para nomear diretamente, que pedir essa coisa exigia a versão dela, que não havia sido a versão que ela havia mostrado naquela tarde. Ela disse, depois de uma pausa pequena que eu percebi como significativa: Pedro, preciso falar com você sobre o fiador do apartamento. É urgente. A construtora precisa do documento até amanhã de manhã. A voz dela ficou um segundo quieta, aquele segundo que existe quando a pessoa que está falando sabe que o próximo passo é difícil e está reunindo o que precisa para dá-lo de uma forma que não deixa a vulnerabilidade mais exposta do que o necessário. E disse: eu preciso da assinatura da Mariana também. Pedro olhou para mim, e eu respirei fundo, não de nervoso, de alguém que está chegando no momento que estava esperando e que quer ter certeza de que vai usá-lo do jeito certo. Peguei o celular do Pedro e disse as 5 palavras. As 5 palavras foram: primeiro você me pede desculpa, ditas com aquela voz calma, que não é a calma de quem está tentando parecer calmo, mas a calma de quem chegou num lugar depois de um processo e que está de lá falando, com toda a clareza de quem sabe exatamente o que está dizendo e por que está dizendo, sem raiva declarada no tom, sem punição emocional nas sílabas. Sem o tipo de dureza que é defensiva e que comunica que você foi ferida e que está protegendo a ferida de dentro para fora. A calma de quem está simplesmente dizendo a verdade sobre o que é necessário acontecer para que o que vem a seguir possa acontecer com integridade e não com a hipocrisia de fingir que o que havia acontecido 2 horas antes não havia acontecido. Houve um silêncio na linha depois das 5 palavras. Não o silêncio de quem está pensando o que responder, que tem uma qualidade diferente, tem uma agitação por baixo que você percebe mesmo pelo viva voz. O silêncio de quem está processando que o terreno sob os pés mudou de natureza completamente e que o próximo passo precisa ser calculado com cuidado, porque o cálculo que havia sido feito antes não serve mais para o terreno que encontrou. O Pedro estava olhando para mim com aquela expressão que eu havia visto nele poucas vezes ao longo de 2 anos e meio de relacionamento, que era a expressão de quando ele entende que alguma coisa que havia estado vendo de um ângulo precisa ser vista de outro ângulo completamente diferente, e que esse ângulo diferente muda fundamentalmente o entendimento do que estava vendo desde o começo. A Sabrina disse: o que foi isso? Não como pergunta sobre as palavras, porque as palavras eram claras e não precisavam de explicação para ninguém que as tivesse ouvido com atenção. Como reação de quem recebeu algo que não estava no roteiro do que havia planejado e que está pedindo tempo involuntariamente para recalcular a posição. Eu disse: você me ouviu. Ela disse: Mariana, a situação do documento é urgente. Isso pode ser resolvido depois, é uma coisa separada. Eu disse: não pode ser resolvido depois. Porque depois você vai precisar de outra coisa. E vai pedir em cima do que pediu agora sem ter resolvido o que precisa ser resolvido primeiro. Eu sei como esse ciclo funciona porque tenho 2 anos de experiência com ele dentro desta família. Não está separado. Nunca esteve. Houve outro silêncio. Mais longo do que o primeiro e com uma qualidade diferente, a qualidade de quem está chegando num momento onde a avaliação que está sendo feita não é sobre o que dizer a seguir, mas sobre quem ela é naquele momento e o que aquele momento está pedindo dela. A respiração dela era audível pelo viva voz, aquela respiração de alguém que está no limite do que havia planejado e que está avaliando as opções que ainda tem disponíveis dentro de uma situação que saiu completamente do roteiro que havia sido escrito.
Depois ela disse, com uma voz que estava mudando de qualidade de forma perceptível, que estava perdendo a firmeza que havia usado no corredor e ganhando algo mais próximo do que era ela quando a armadura que ela usava para operar naquele nível de distância emocional tirava folga. Você está usando isso como condição para me ajudar. Eu disse, eu estou usando isso como honestidade sobre o que é necessário para que eu possa fazer algo de coração e não de obrigação. Condição seria eu te pedir algo que você precisa dar antes de eu dar o que você precisa. Honestidade é eu te dizer o que é necessário para que eu consiga assinar algo com integridade. E eu não assino documento de coração partido por alguém que me disse há 2 horas que eu nunca vou pertencer a essa família. O Pedro, que havia ficado em silêncio desde que eu havia pegado o celular e havia dito as 5 palavras, disse naquele momento, com aquela voz baixa e firme dele, que eu havia aprendido a reconhecer, como a voz de quando ele chegou numa conclusão da qual não vai sair. Sabrina, ela está certa. 3 palavras. Ditas por um homem que havia dito você está sendo muito sensível, ela não quer dizer isso por 2 anos de casamento, ditas com a firmeza de quem estava dizendo uma coisa que havia demorado demais para ser dita e que ele sabia que havia demorado demais. Aquelas 3 palavras dele foram a coisa que eu não havia esperado e que mudou completamente o peso do momento dentro daquela ligação e dentro do que eu estava sentindo. Não porque eu precisasse que ele falasse para que o que eu havia dito tivesse valor ou autoridade, mas porque havia 2 anos que eu ouvia você está sendo muito sensível, ela não quer dizer isso como resposta às coisas que eu tentava nomear, e ouvir você está certa naquele momento específico tinha um peso que era diferente de qualquer coisa que ele poderia ter dito em qualquer outro contexto. A Sabrina ficou em silêncio por um tempo que foi mais longo do que os silêncios anteriores, mais pesado, com aquela qualidade específica de quando alguém está chegando num limite, que não havia planejado chegar e que precisa decidir o que fazer com o fato de ter chegado. Depois disse, com a voz mais baixa do que eu a havia ouvido usar em toda a tarde, com aquela leveza específica que aparece quando alguém abaixa a armadura. Eu disse uma coisa errada no corredor. Eu disse, eu sei. Ela disse, eu precisava do documento e eu disse uma coisa que não devia. Eu disse, você disse uma coisa que estava guardando há tempo demais. A parte do não devia não está no que você disse. Está no fato de ter guardado por tanto tempo. Ela ficou quieta com aquele silêncio que não é desconforto mas é processamento real. E depois de um tempo que eu não tentei preencher porque aprendi que os silêncios precisam do espaço que precisam, disse as palavras que foram as mais difíceis para ela dizer, porque eram as mais honestas que ela havia dito naquele dia inteiro. Me desculpa, Mariana. Eu disse, obrigada. Não do jeito performático de quem recebeu o que queria e está demonstrando que recebeu. Do jeito real e simples de quem recebeu o que era necessário para que a situação pudesse se mover para o próximo passo com integridade entre os 2 lados. Depois de um momento, eu disse, me manda o que você precisa por e-mail. A gente olha os documentos esta semana. Houve um silêncio de surpresa, daqueles silêncios que acontecem quando o que você recebe é mais do que o que você esperava receber, depois de ter feito o que havia feito. Ela disse, você vai ajudar? Eu disse, vou ver se consigo ajudar. São coisas diferentes, mas vou ver. E desliguei. O Pedro ficou me olhando por um momento depois que eu pousei o celular na mesa. Depois disse, você planejou isso desde que saiu de lá. Eu disse, eu esperei pelo momento. Ele disse, é a mesma coisa. Eu disse, não é. Planejar significa que eu sabia o que ia acontecer e eu construí o caminho para lá. Esperar significa que eu sabia que algo ia acontecer e que quando acontecesse eu ia saber o que fazer. Ele ficou quieto por um segundo, processando a distinção. Depois disse, você sabia que ela ia ligar pedindo o fiador? Eu disse, eu sabia que ela ia ligar pedindo alguma coisa. O fiador eu descobri quando a situação chegou. Ele disse,
E as 5 palavras? Eu disse, as 5 palavras eu tinha desde a cafeteria. Só precisava do momento certo para usá-las. E o momento chegou com a voz dela pedindo pela primeira vez alguma coisa que dependia de mim de uma forma que ela não podia contornar. O Pedro ficou em silêncio por um tempo com aquela expressão de quando está reprocessando algo que havia visto de um ângulo por muito tempo e que agora está vendo de outro. Depois disse, com uma voz quieta e honesta, eu precisava ter dito você está certa faz muito mais tempo. Eu disse, sim, precisava. Ele disse, e não disse porque achava que ficando no meio eu não magoava ninguém. Eu disse, eu sei. E você estava errado sobre isso. Ele disse, eu estava. E eu sinto muito. Eu disse, eu sei que você sente. E esse também é um momento que importa, mesmo que demore. Ele pegou a minha mão na mesa da cozinha com aquele gesto simples que é mais do que qualquer frase. E ficamos assim por um tempo que foi o suficiente. Havia algo sobre aquele momento da cozinha com o Pedro que eu precisava registrar, porque ele foi diferente de todos os momentos anteriores em que eu havia tentado ter aquela conversa com ele e que ele havia fechado com as frases de sempre. Daquela vez ele não havia fechado. Havia ficado sentado com o que havia ouvido, havia deixado o peso do que havia ouvido fazer o que precisava fazer dentro dele, sem tentar proteger nenhum dos lados do peso, e havia chegado na única conclusão que era honesta de chegar. Ele havia ficado no meio achando que isso protegia todo mundo e havia ficado errado sobre o que o meio protegia. Essa foi a chegada mais importante de todas aquelas horas. Não há 5 palavras, que foram o instrumento. A chegada do Pedro no entendimento que havia demorado demais, mas que havia chegado quando importava. O que aconteceu com a Sabrina nos meses seguintes não foi uma transformação de novela, não foi um pedido de desculpa que resolveu tudo de uma vez e deixou tudo melhor do que havia sido antes e do que poderia ter sido sem o episódio do corredor. Porque as coisas humanas raramente funcionam assim, e quem espera que o outro lado mude de forma rápida e completa, depois de um único confronto, está esperando por algo que a natureza humana raramente entrega nessa velocidade e nessa completude. O que aconteceu foi um processo real de reajuste de dinâmica que eu acompanhei com atenção, não como vítima esperando que o outro lado mudasse para que eu pudesse finalmente ficar bem, mas como alguém que havia criado um ponto de virada e que estava interessada em entender o que crescia a partir daquele ponto. Nos primeiros dias depois da ligação, houve um silêncio entre eu e a Sabrina que era diferente de todos os silêncios anteriores. Os silêncios anteriores eram cheios de tensão gerenciada, daquela tensão de dois lados que estão operando dentro de uma dinâmica e que sabem que a dinâmica existe, mas que escolheram, por razões diferentes, não nomear diretamente e não confrontar de frente. Esse novo silêncio era de outro tipo completamente. Era o silêncio de depois de alguma coisa ter mudado de posição de forma irreversível, aquele silêncio onde o espaço entre duas pessoas está sendo reorganizado e ainda não está claro qual vai ser a nova configuração quando o silêncio terminar e a conversa real precisar começar. A Sabrina me mandou os documentos por e-mail na semana seguinte ao dia da ligação. Mandou sem texto adicional, sem explicação, sem a camada de gentileza performática que ela costumava colocar sobre tudo o que havia entre nós quando queria que as coisas parecessem melhores do que eram. Só os documentos, o assunto do e-mail era fiador, e a mensagem era em branco. Eu olhei os documentos com calma, sem pressa, sem a urgência que ela havia tentado criar na ligação como forma de me tirar do eixo antes de eu poder pensar com clareza. Eram documentos padrão de contrato de locação com fiador. Conversei com o Pedro sobre o que estava em jogo, o que significava ser fiador naquele contrato especificamente, quais eram os riscos reais e quais eram os limites que precisávamos ter claros. Depois mandei para minha advogada verificar. Quando minha advogada confirmou que estava dentro do que era razoável assinar sem risco desnecessário, eu assinei. Não porque estava obrigada, não porque havia prometido.
porque havia decidido que sim, com a liberdade de quem decide porque quer e não porque foi colocada numa posição onde dizer não parece impossível. Mas antes de assinar e mandar de volta, eu mandei junto uma mensagem curta para a Sabrina. Disse: os documentos seguem assinados. Quando você tiver instalada no apartamento novo, gostaria de te visitar e tomar um café. Não é obrigação, mas gostaria. Ela demorou 2 dias para responder. A resposta foi: claro. Pode vir quando quiser. Não havia calor desnecessário naquele claro, não havia o entusiasmo de quem está aliviado ou grato de uma forma exuberante. Mas havia abertura. E abertura era o que eu havia pedido, não calor fabricado. Abertura era honesta. Calor fabricado eu já conhecia de 2 anos de experiência com ele, e sabia exatamente como era e o que escondia por baixo. O café no apartamento novo aconteceu 6 semanas depois da ligação. A Sabrina havia montado o lugar com aquele cuidado de quem gosta de espaço próprio e que entende de organização de ambiente, e o apartamento estava bonito de um jeito que eu disse de forma genuína quando cheguei, porque era verdade, e porque dizer o que é verdade de forma genuína é diferente de dizer o que é esperado de forma educada. Ficamos sentadas com o café por 2 horas naquela tarde. A conversa foi diferente de todas as conversas que eu havia tido com ela nos 2 anos e 4 meses anteriores, não porque houvesse revelação dramática, não porque ela tivesse confessado tudo ou eu tivesse confrontado tudo de uma vez com a lista completa de episódios, mas porque o espaço entre nós havia mudado de configuração desde o corredor e desde a ligação, e desde as 5 palavras, e nesse espaço novo havia a possibilidade de uma conversa que não precisava ser gerenciada com a cautela de quem está operando dentro de uma dinâmica que não está sendo nomeada. Nós duas sabíamos o que havia acontecido. Nós duas sabíamos o que havia sido dito, e o que havia sido pedido, e o que havia sido dado. E a conversa podia acontecer com esse saber como pano de fundo compartilhado em vez de ter que fingir que esse saber não existia e que estávamos começando do zero. Havia também o que aconteceu com o Pedro depois daquela tarde, que é uma parte da história que eu preciso te contar, porque o Pedro não é personagem secundário. Nos dias e semanas depois da ligação, o Pedro teve conversas com a Sabrina que eu não ouvi e das quais ele me contou em partes, conversas sobre o que havia estado acontecendo e sobre o papel que ele havia desempenhado ao ficar no meio por tanto tempo. Não foram conversas fáceis porque conversas importantes raramente são. Mas foram conversas honestas, e depois de cada uma delas ele voltava diferente, com aquela diferença de quem está chegando a um entendimento que demora, mas que quando chega fica. Às vezes ele dizia: eu fui idiota. Eu dizia: você foi humano com um ponto cego. A diferença importa. E ele ia aprendendo, com aquela paciência de projetista, que é a forma que ele tem de aprender qualquer coisa, o que aquele ponto cego havia custado e como não reproduzi-lo daqui para frente. A relação com a Sabrina hoje é diferente. Não perfeita, não desprovida de momentos onde os velhos padrões tentam voltar, porque padrões têm memória, e a memória não se apaga com uma única conversa, mas diferente de uma forma que é real e que foi construída de baixo para cima, a partir daquele ponto de virada no corredor, e na cafeteria, e na ligação, e no café do apartamento novo. Tem mais honestidade, tem menos performance. E tem um entendimento compartilhado de que o que existe entre nós precisa existir de verdade para existir de forma sustentável. O que aprendi com tudo aquilo, e o que eu quero que você leve daqui se estiver passando por algo parecido, é que as 5 palavras que eu disse naquela ligação não foram um grito, não foram uma acusação, não foram a raiva que eu havia acumulado saindo de forma desordenada e sem direção. Foram a clareza de alguém que havia esperado pelo momento certo, com a paciência de quem sabe que momentos certos existem e que chegam para quem sabe esperar por eles, sem desistir antes de chegarem. E foram ditas não para punir, não para vencer, mas para nomear o que era necessário acontecer,
para que qualquer relação futura entre eu e a Sabrina pudesse ter a honestidade que relações saudáveis precisam ter como base e sem a qual toda relação é apenas performance de relação. Você não precisa gritar para ser ouvida. Você não precisa de confronto dramático para produzir mudança real. Às vezes você precisa de calma suficiente para esperar pelo momento em que você tem o espaço e a posição para dizer o que precisa ser dito de um jeito que não possa ser ignorado e que não possa ser chamado de explosão emocional de quem não se controla. Às vezes as palavras mais poderosas são as mais simples. E às vezes a resposta mais eficiente para quem te disse que você nunca vai pertencer é esperar quieta até o momento em que ela precisar de você para existir no espaço em que diz que você não pertence. Esse momento sempre chega. O que você precisa é estar pronta quando ele chegar. Houve um momento naquele café no apartamento novo que ficou dentro de mim de um jeito que ainda está lá hoje. A Sabrina disse: "Eu sei que eu fiz coisas que não devia." Não de forma organizada e completa, não com a lista dos episódios, apenas aquela frase como uma abertura de janela que ela havia encontrado forças para fazer. E eu disse: "Eu sei." Não como acusação, não como fechamento, como recebimento honesto do que estava sendo dito. E depois disse: "E eu também sei que você ama o Pedro de verdade e que age a partir desse amor, mesmo quando age de formas que machucam." Ela ficou me olhando por um segundo com aquela expressão de quem não estava esperando ser vista dessa forma por mim. Depois disse: "Você é terapeuta demais." Eu ri. E ela riu também. E aquele riso foi o primeiro riso genuíno que eu e a Sabrina havíamos tido ao mesmo tempo em 2 anos e 4 meses de convivência. Foi pequeno, foi real, e foi suficiente para começar. Deixa o like, se inscreve no canal, e me conta nos comentários o que você faria na minha situação. Você teria dito as mesmas 5 palavras, ou teria dito outras? Nos vemos no próximo relato.